pastor Theo Hayashi e o especialista em geopolítica Rafael Bittencourt comentaram sobre o vídeo macabro do Atlético, uma verdadeira campanha que eles estão fazendo ao satanismo. Algo realmente muito sério que está acontecendo nas grandes mídias e que a igreja brasileira deve despertar para isso. Então vamos lá, o Clube Atlético Paranaense, que estava 11 jogos, se não me engano aqui, sem vencer, lutando contra o rebaixamento de 2025, faz então esse vídeo chamado, tentando convocar a torcida para dar esse gás na reta final, o que quando eu vi eu não acreditei. Então entenda uma coisa, o que eu vou falar aqui, a minha análise, não tem nada a ver com o futebol, tá? O que nós vamos falar aqui vai além do âmbito do esporte. Isso aqui não tem clubismo na minha análise e eu tenho certeza que os meus irmãos em Cristo que torcem para o Atlético Paranaense vão, na verdade, entender e concordar com essa minha análise. Então, primeira coisa, número 1, eu estou vendo aqui a banalização de coisas extremamente sérias. Não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui, mas é muito sério isso. Eu me lembro de uma época em que, quando eu era criança, tudo era demônio. Disney era demônio, Coca-Cola era demônio, até Nike, McDonald's, estava cheio de mensagens subliminares, tinha que tomar cuidado para você não ter pacto com o capeta e tudo mais. Agora, o que a gente está vendo aqui é o outro extremo, onde nada é demônio. Como é que você assiste uma coisa dessa e não consegue enxergar a alusão direta que está sendo feita sobre pactos satânicos? Pessoas que vêm aqui e talvez não consigam enxergar, ele está pedindo a tua alma. Você não viu aqui no vídeo? Olha só o simbolismo do pentagrama, do sangue escorrido, dos rituais de sacrifício. É tudo demoníaco, é tudo descaradamente satânico. Então, quando você assiste o vídeo, é evidente aqui, como você viu aí na tua tela, tá cheio de referência satânica. Agora, já não temos, como antigamente, que procurar o ponto subliminar, a mensagem, porque tá tudo escancarado. Porém, é louco isso, né? Porque muitos ainda insistem em banalizar o que é sério. E fica falando, para com isso, deixa de implicância, não é bem por aí, é um exagero. Eu escutei uma frase uma vez que faz sentido para esse momento, diz assim: o maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. É isso, o diabo quer convencer que ele não existe. Agora, isso aí tem toda a raiz em algo que se chama de naturalismo. O que seria naturalismo? É a perspectiva que essa realidade espiritual do sobrenatural não existe. Isso aí tem se infiltrado de uma maneira tão sorrateira no pensamento cristão que as pessoas estão começando a olhar os elementos da fé, tirando de cena a possibilidade ou a realidade de demônios, de anjos, como se eles fossem faz de conta. Eles estão reduzindo a fé cristã a apenas uma série de ensinamentos teológicos ou ensinamentos com sabedoria para termos uma vida próspera aqui na Terra, uma filosofia. Não tenho nada contra isso, porém a fé cristã, ela não só crê, como ela está pautada na realidade espiritual. A fé cristã, ela entende que o que deu origem a esse mundo natural foi algo no mundo espiritual. Então, inclusive, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, teu Salvador, você se torna então consciente, com olhos para enxergar o mundo espiritual. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 2? Ele fala: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. O que ele está querendo dizer? Que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. É óbvio isso. E isso inclui a existência de anjos, isso inclui a existência também de demônios e de intentos satânicos, anjos que são enviados pela parte de Deus e demônios que estão buscando fazer o mal. Existe uma guerra espiritual entre essas duas forças, e você banalizar a existência e efeito de demônios não faz com que eles não existam. E não muda o fato que eles estão sempre procurando uma brecha, uma maneira para te matar, para te roubar e para te destruir. 1 Pedro 5,8 fala: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está procurando uma brecha. É justamente isso que está acontecendo. Ele quer que você seja dessensibilizado, abaixe a guarda, e aí ele tem uma brecha para entrar. Nós não podemos ser levianos quanto à questão espiritual, o mundo espiritual. Ele, na verdade, é mais real do que você vê, é mais real do que você imagina. Agora, o segundo ponto aqui é o que eu vejo como um impacto de nós vivermos nessa era pós-moderna, as consequências da era que nós vivemos. Isso faz com que a sociedade ela tenha alguns posicionamentos, por exemplo, de uma perspectiva pós-cristã. Significa que, por exemplo, a fé em Deus não é mais relevante individualmente e socialmente. Há 30 anos atrás não se pensava assim. Hoje nós temos o relativismo, que nada mais é do que, como pós-modernos, temos a pós-verdade. Afirma que tudo é relativo, que não existe verdade absoluta. E aonde eu quero chegar é que, finalmente, se você tem uma ótica pós-moderna
que acredita na pós-verdade, que é pós-cristã, naturalmente ou consequentemente você vai chegar então à era pós-beleza. Essa ideia que diz que não existe um padrão certo para o belo, que põe tudo em questão de perspectiva. Ah, depende, isso aqui é bonito? Depende. Isso aqui é feio? Depende. Qualquer tentativa de dizer que existe um padrão de beleza ao qual a gente pode olhar com inspiração, os que são da pós-beleza vão dizer, isso aí é opressão. Por exemplo, na arte já existe, é evidente, uma desconstrução daquilo que foi considerado belo por séculos. Há anos aquilo é considerado belo. Você vê isso, essa desconstrução na moda, nas artes cênicas, nas artes visuais, até na anatomia do que seria um corpo físico belo. Você vê aquilo sendo questionado e desconstruído. É só você enxergar as fotos aqui, os desfiles, começar a ver agora os influenciadores que estão por aqui nas mídias sociais. Então, entenda uma coisa, que essa noção vai contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já nos direciona a olharmos para Deus como Deus sendo a referência do que é belo. Por isso, existe sim referência de beleza. 1 Crônicas 16:29 fala, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Olha só, presta atenção. Adorai-o, diz a Bíblia. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O que quer dizer isso então? Quer dizer que, biblicamente, existe sim um padrão do que é belo, do que é amável, do que é nobre, do que deveria ocupar o nosso pensamento. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4:8, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem virtude, se existe louvor, pense nessas coisas. Ele está falando, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Conclusão, quando se perde a referência do que é de fato belo e aceitável, vemos coisas como a gente acabou de ver nesse vídeo aqui. O que é isso, gente? A normalização de rituais satânicos. Isso aqui é a glorificação do que é o mais abominável. Então para pensar, desde quando, gente, qualquer tipo de envolvimento com o diabo foi algo a ser almejado? Quando que isso? Tanto dentro da igreja como fora da igreja. Sempre foi tratado como algo tenebroso, até velado, até porque era repudiado. E é muito interessante que a gente está falando disso aqui no mês de outubro, porque é o mês em que ocorre a festa do Halloween, Dias das Bruxas, onde o envolvimento com elementos satânicos, com filmes de terror, com fantasias de demônios, é glamourizado. Não é isso que acontece no Halloween? E o pior ainda, mirando as nossas crianças. Então, não tem como você assistir esse vídeo e desassociar esses comportamentos satânicos que você viu nesse vídeo com a dessensibilização que acontece com o ocultismo no Halloween com as nossas crianças. Então, diante do Senhor, o padrão bíblico do que é belo, tudo isso aí que você viu no vídeo é profano, é desprezível, é abominável. Por exemplo, lá em casa, eu e Júnior, a gente não comemora Halloween. De maneira alguma, cara, eu não permito isso. E eu creio que você que está me assistindo também não deva comemorar, porque isso não é belo. Isso não é correto aos olhos do Senhor. Não permita teus filhos se envolverem com isso. E eu sei que vão ter aqueles que vão comentar, mas não tem nada a ver, agora está exagerando, pegando pesado. Para esses que estão falando isso, o diabo bate palmas, pois vai fazer propaganda gratuita do império das trevas com seus filhos. Então presta atenção no que está escrito lá em Josué 24, quando existe uma tomada de decisão. Ele fala assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. E ele finaliza dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que seja dito isso de você e da tua família, e que a gente se levante como aqueles que são da luz e não das trevas. Deus te abençoe. O clube está na zona de rebaixamento, o Campeonato Brasileiro está se encerrando, e o desespero bateu e eles decidiram fazer uma grande jogada de marketing. Só que em determinado momento do vídeo, eles falam assim, todos achavam que nós tínhamos um pacto, chegou a hora de assumir. E depois eles dão continuidade. E mais, no vídeo, eles falam que está na hora das pessoas entregarem a alma. Falam de pacto de sangue, ponto G, pacto de alma, entregar a alma. Está na hora de esquecer o modo, eles falam ativar o modo caldeirão, fazendo conexão com bruxaria, etc. Como que é interessante? É que depois, quando a gente fala, estamos exagerando, não é bem assim, né? Eu lembro de um clube europeu que fez um outro pacto dizendo, é claro que tem ali uma jogada de marketing, eles eram os diabos vermelhos e tudo mais, só que eles fizeram um vídeo sinistro, macabro, falando sobre pacto também. E o Atlético Paranaense deu essa apelada totalmente macabra. O que vocês acharam disso? Olha só, vou colocar um portal, não é nem um portal cristão. Vou colocar o Terra. O Terra tem uma certa inclinação ideológica, nada lá dos cristãos e conservadores. Mas olha aí a matéria do que diz.
Terra Esporte. Estão falando, se você colocar aí, todos vão falar comercial macabro, vinheta macabra, filme macabro que o Atlético lança. É claro que eles precisam de barulho para isso, né? Querem barulho, precisam de barulho, estão fazendo barulho, enfim. Mas é realmente necessário? Ou eles só estão revelando o que sempre ocorreu, o que sempre fizeram? Será que isso é só uma jogada de marketing? Ou realmente traz, né, revela, desnuda muita coisa pra gente? Os caras estão mergulhando nessa onda aí de glamorização do mal. Os caras estão agora entrando na onda da glamorização do inferno, glamorização do diabo, glamorização do mal, né? Isso aí ficou bonito. Os caras estão estampando isso na música, colocando artistas com aquele vermelho inferno. Tá tudo certo, tá maravilhoso, né? Balenciaga, essas coisas todas, os pactos revelados, Hollywood expondo tudo, virou moda mesmo realmente expor que tem pacto, fazer videozinho meio que brincando, jogada de marketing, mas como se fosse um pacto terrível, ou realmente tem, tá usando a questão dali do filme, do marketing só para sinistro, hein? O que vocês acharam? Comentem aqui. Queridos e amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Este é o canal Desperta a Igreja. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Deus abençoe a todos, um grande abraço e lembre-se, desperta a Igreja, Jesus está voltando.